Olá galera que acompanha o futebol goiano, um grande abraço para vocês, especialmente para você Esmeraldino, na expectativa aí do jogo deste domingo entre Bahia e Goiás, jogo que será lá na Fonte Nova, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Goiás é o 14º colocado, iniciou a rodada em 13º, mas perdeu uma posição para o Grêmio ontem, 14º com 17 pontos. O Bahia é 11º com 20 pontos. O Goiás não vence pelo Campeonato Brasileiro há 6 jogos. Já o Bahia vem de 2 resultados muito interessantes. Vitória em casa contra o Flamengo, empate fora de casa contra o Palmeiras. Antes de a gente entrar no jogo de hoje, vamos contar um pouquinho a história do jogo entre Bahia e Goiás. Aí está o retrospecto, 32 jogos, 11 vitórias do Goiás, 44 gols, 10 vitórias do Bahia, 39 gols e 11 empates. O Bahia sempre foi um time que teve muitas dificuldades com o Goiás, mas nos últimos anos conseguiu se aproximar. Na última vez em que eles se enfrentaram, que foi no Campeonato Brasileiro da Série B de 2016, o Bahia venceu os 2 jogos contra o Goiás. Então isso acabou reduzindo um pouco aí essa diferença que o Bahia historicamente sempre teve para o Goiás. Inclusive o time baiano tem a oportunidade de hoje equiparar, de igualar, né, o número de vitórias com o Goiás. O Bahia que sempre teve uma desvantagem muito grande neste retrospecto. Vamos pegar apenas os jogos lá em Salvador, que é onde acontece o jogo de hoje. Lá foram 13 partidas, 8 vitórias do Bahia, 3 vitórias do Goiás e 2 empates. Portanto, em Salvador, o Bahia leva vantagem sobre o Goiás, 8 vitórias contra 3 vitórias, e aconteceram ainda 2 empates. O primeiro jogo entre essas duas equipes foi registrado no dia 11 de setembro de 1966, pelo torneio João de Brito. O Bahia venceu o Goiás no Estádio Olímpico por 2-0. No último jogo, 17 de setembro de 2016, portanto as duas equipes não se enfrentam há quase 3 anos, o Bahia venceu o Goiás lá na Arena Fonte Nova por 4-2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos que ficaram na memória do torcedor alviverde contra o Bahia aconteceram em 1999. O primeiro aqui no estádio Serra Dourada, aquele famoso 4-4. Aquele jogo foi no dia 11 de outubro, e aquele jogo aconteceu pela primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás empatou com o Bahia 4-4, Fernandão fez um golaço de bicicleta, Dil e Silvio Criciúma 2 vezes também marcaram para o Goiás. Pelo lado do Bahia, o Wesley, que fazia um grande campeonato da Série B naquele ano, o Júnior e o Jefferson foram quem fizeram os gols baianos naquele jogaço. Depois, um outro jogo importante também naquela temporada, no quadrangular final da Série B, na abertura do retorno, o Goiás ganhou do Bahia por 2-1 lá na Fonte Nova e encaminhou e muito a sua classificação para a Série A. Naquele dia, o técnico Hélio dos Anjos colocou o Goiás em campo com Arley, Silvio Criciúma, Elvis, Álvaro e Álvaro, né, eram 3 zagueiros, Neném, Túlio, Marabá, Michel, depois Kaká e Marquinhos, Dil e Araújo, depois o Fernando Nunes. Os gols do Goiás foram do Álvaro e do Neném. O Wesley, o mesmo que havia feito 2 gols para o Bahia no Serra Dourada, marcou para o Bahia. Naquele dia o Goiás praticamente eliminou o Bahia e se garantiu, ficou muito próximo de se garantir o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por aqui você pode acompanhar agora um pouquinho dessa história, né, entre Bahia e Goiás. Agora vamos ao jogo de hoje. As equipes não estão tão distantes assim na tabela de classificação. O Bahia tem 20 pontos, o Goiás tem 17. A questão é o momento, né? O Bahia vive um momento de muita confiança, o melhor momento do Bahia dentro da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro. O time fala inclusive em alcançar o G6. Esse é o discurso do técnico Roger Machado. O Bahia que hoje está aí a 7 pontos
4 pontos, né, do G6. Internacional é o sexto colocado com 24 pontos e o Bahia é o 11º colocado com 20 pontos. Lembrando que o Internacional já jogou por essa rodada. O Internacional venceu ontem o Fortaleza lá no Castelão. Já o Goiás, depois da Copa América, o Goiás fez uma campanha muito boa antes da Copa América. Depois da Copa América, o time tem 4 derrotas e 2 empates apenas, vem de 3 derrotas consecutivas. Então tudo isso pesa e carrega muito o momento esmeraldino. Se não bastasse o momento muito delicado que a equipe alviverde passa na competição, o Goiás ainda tem 7 desfalques para o jogo de hoje, sendo 6 jogadores titulares. Iago, Giovani, Léo Senna e Kaique estão suspensos com terceiro cartão amarelo. Daniel Guedes e Giovanni Augusto estão lesionados. E o Rafinha, que entrou bem no jogo contra o Vasco, atacante reserva, também está lesionado. Então o técnico Ney Franco, que vai para o seu segundo jogo no comando do Goiás, está tendo aí muitas dificuldades para montar o elenco alviverde. O Goiás deve jogar hoje com o Tadeu, na lateral direita o Kevin, o Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson. No meio campo, Jean Carlos, que fará o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. Ele já estreou pelo Goiás no meio de semana pela Copa Verde diante do Brasiliense. O Iago Felipe e o Marlone. Na frente, o ataque, que é o único setor que não sofre modificação. Michael, sofre modificação, me desculpe, o Rafael Moura vai jogar. Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia. Então, o Goiás modificado em todos os seus setores, com 6 jogadores que não atuaram como titulares diante do Vasco da Gama. Pelo lado do Bahia, o Bahia também tem um desfalque importante. Lógico que não se compara a essa quantidade que o Goiás tem, mas é o Gregory, né, um jogador médio volante, e faz ali uma espécie de segundo homem de meio campo, um jogador muito capacitado e faz sim, ele é o principal jogador de meio campo do Bahia, vai fazer falta ao time do técnico Roger Machado. Mas por outro lado, o Bahia conta com os retornos do Juninho e do Arthur, o Arthur, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira sub-23, eles não enfrentaram o Palmeiras. Então o treinador tem aí uma recompensa, né, vamos dizer assim, com essa ausência do Gregory. O Bahia deve jogar com Douglas, Nino Paraíba, que ainda é dúvida. Penso que o Nino Paraíba, inclusive, pode ser um bom setor ao Goiás explorar, colocar o Michael jogando em cima dele. Lucas Fonseca, Juninho e Moisés. Meio campo, Ronaldo, ex-atlético goianiense, Flávio e Giovani. No ataque, um ataque perigoso do Bahia com Arthur, Gilberto, um dos principais atacantes do futebol brasileiro neste momento, né? O Gilberto, 5 gols nos últimos 2 jogos, então vive uma fase espetacular. E na ponta esquerda o Luca, aquele que começou bem lá no Criciúma, esteve no Corinthians e agora tenta aí uma reabilitação pela equipe do Bahia. O favoritismo não há dúvida de que é da equipe baiana, joga em casa, vive um momento muito melhor, tem apenas um desfalque. O Goiás vai a Salvador muito mais com esperança do que com confiança. É evidentemente que para conseguir um bom resultado o Goiás vai ter que ser organizado, vai ter que ser competente, mas nós não temos indícios de que o Goiás será isso, né? Porque o Goiás não conseguiu ser nada disso nessas últimas rodadas. Um time com muitas deficiências no setor de marcação e com pouquíssima criatividade. Então é uma equipe que sofre quase que o tempo todo. O que é que tem de esperança para esse jogo? É a confiança, o torcedor acredita que o time pode fazer um jogo diferente dos que vem fazendo, mesmo desfalcado, mesmo sem essa quantidade de jogadores que não poderão enfrentar o Bahia nessa grande quantidade. Então fica aquela esperança mesmo que é natural aí do povo brasileiro. Mas em termos de confiança, nós temos pouquíssimos indícios de que o Goiás conseguirá um resultado positivo e que fará uma boa participação lá no estádio da Fonte Nova. Qual a expectativa? Jean Carlos, o jogador não foi bem diante do Brasiliense. Iago Felipe, um jogador de uma marcação frouxa. Marlone, um jogador
desalmado ali no meu campo. Nesse meu campo do Goiás, ele provoca calafrios no torcedor esmeraldino. O ataque acaba sendo aí a grande esperança. Para mim, na defesa, o técnico Ney Franco perdeu uma grande oportunidade. O que ele poderia? Promover o Iago Mendonça. Jogador da base, vem bem, foi bem contra o Brasiliense, muito forte no jogo aéreo, mas o treinador opta pelo conservadorismo, retorna o criticado e contestado Rafael Vaz ali no setor de defesa. Na lateral direita era Kevin ou Iago Rocha, dois jogadores que ainda não disseram a que veio no Goiás. Daniel Guedes vai fazer falta. Então o Goiás conta muito aí com uma noite de surpresas, né? Uma tarde de surpresas. O Goiás conta que alguns jogadores que não vêm rendendo bem possam render hoje. Rafael Vaz, o Jefferson voltar a jogar bola, o Iago Felipe fazer uma partida talvez no nível daquela que ele fez contra o Botafogo, o Marlone estrear no Campeonato Brasileiro e especialmente o seu ataque, principalmente o Michael, né? O Goiás depende muito do Michael. Espero inclusive que o Ney Franco monte um esquema para que o Michael tenha liberdade para jogar, né? Não coloque o Michael o tempo todo para correr atrás de lateral, que ele utilize essa qualidade, essa vitalidade que ele tem no seu setor ofensivo, porque basicamente ele é a jogada do Goiás. Se o Goiás conseguir um bom resultado em Salvador, muito provavelmente esse bom resultado vai passar pelos pés do Michael. Beleza, gente? Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, convido vocês a acompanharem a 820 AM e depois do jogo eu venho e faço um vídeo do que foi esse jogo, Bahia e Goiás lá em Salvador. Tenham todos um ótimo domingo, um ótimo final de semana e até a próxima.